Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso. Chegamos no nosso episódio número 34 do podcast. Um pouco menos de vídeos no YouTube, o YouTube é um pouquinho mais recente, né? Vocês vendo a gente aqui. Eu sou o Diegueira e vamos então agora falar sobre a análise do segundo episódio de What If. Episódio muito massa, muito legal. E aí, Leandro, tudo bem contigo, cara? Grande Diegueira, cara, assim, ó, que episódio fantástico, assim, espetacular. Eu acho que eu não vou ter nenhuma crítica. Talvez a gente ache uma coisinha ou outra, assim, mas não seria uma nota. A nota seria 10 episódios, não tem como baixar de 10 essa nota, Diego. Então a gente começa, a gente começa nossos podcasts aqui sempre com os abraços aí para nossos ouvintes que seguem lá o @nerdversocast, comentam, mandam mensagem, mandam teorias. E os abraços dessa semana são para Thay Ávila, para Bruna Times, para o David Franklin, para Letícia Batista, para Maria Eduarda Vale, para o Leonardo Luiz, para Lindsay Borba, para Natália, o arroba dela é @ncjoy87, para Jo_Ramos2 e para o Edson Pereira Diego. Feito, galera. Grande abraço aí, pessoal. Valeu por acompanhar a gente, por estarem com a gente aí, comentando, curtindo, postando, interagindo, participando dos nossos stories. Lembrando, gente, que a Boa. gente tá no nosso Instagram, no @nerdversocast. Pode seguir a gente lá, né? A gente tá aí chegando aí a 5 mil seguidores. Vamos ajudar a gente para chegar logo nessa marca e muito além disso. Também estamos nas plataformas de áudio, se você está ouvindo a gente, talvez pelo Spotify, talvez pelo Google Podcasts ou outra plataforma de distribuição. Estamos aí com o nosso podcast, pode ouvir lá. E também estamos agora no YouTube, no Nerdverso, canal Nerdverso Cast no YouTube. Se você está vendo a gente por aqui, olá, tudo bem? Tá vendo aqui o meu fundo aqui, eu tentando esconder aqui o T'Challa e ser eu, o guardião aqui nessa, eu aqui nessa variação aqui, What If? E se fosse o Diegueira? Ó, loucura, Ou, hein? né, ou deixamos aí a última aparição do nosso Chadwick Boseman, nossa despedida dele. E Boa. aí, Leandro, segue daí, meu. Cara, então vamos fazer uma aposta, Diego. Se a gente chegar a 10 mil seguidores em dezembro, assim, eu vou platinar meu cabelo. Ah, olha isso, Ó, 10 cara, mil, que 10 mil isso. seguidores eu Até platino o quando? cabelo. Até dezembro. Eu platino em janeiro, né? Fevereiro. Não vou passar o Não, ano não, novo eu assim, sei, né, mas a pessoal? aposta é chegar até 10 mil em dezembro. Isso, 31 Tá, de entendi, dezembro. entendi. Entendi, Vamos ver. entendi. Então, ó, até dia 31 de dezembro. Vamos lá, hein, galera. Se vocês quiserem ver aí o Leandro cumprindo a aposta, então, bora lá, chama todo mundo pra seguir a página aí. Boa. Certo, Mas, então mas ô Diego, beleza. antes de falar de What If, então vamos falar de umas pesquisas aí que a gente fez no nosso Instagram, @nerdversocast, que a gente perguntou, né, qual o melhor personagem de Esquadrão Suicida. Tinha muitos personagens, né? Tinha mais de 16 personagens. Muitos apareceram pouquíssimo no tempo em tela, né? Mas mesmo assim, o Doninha apareceu pouco, mas muita gente amou o Doninha. Mas, ô Diego, daí sim, depois de muitas enquetes, muitas oitavas de finais, quarta, semifinal, a gente chegou na final entre Arlequina e Tubarão Rei. Tu achou justo assim essa Sim, final? sim. Ah, eu gostei bastante, eu gostei. Olha, eu vou te dizer que assim, o Tubarão Rei não era dos meus preferidos pra final, mas é que é muita Uhum. empatia, né? Foi muito divertido, muito Sim, sim. engraçado ver ele, né? Então dá pra entender como ele É caiu nas o, graças da galera e foi pra final, né? é o Groot do Esquadrão Suicida, né, Diego? Exatamente, E exatamente. nós temos um campeão, ou melhor, uma campeã, e eu concordo, assim, que é a Arlequina. Ô, Diego, eu assisti o filme pela segunda vez, meu, daí a segunda vez eu vi mais relaxado, assim, e como eu gostei da atuação da Arlequina, cara, a segunda vez me surpreendeu muito mais, eu achei ela um ótimo personagem, o James Gunn soube lidar muito bem com ela, assim, toda a construção dela, todas as cenas de ação, as loucuras, as piadas foram, assim, muito bem construídas pelo James Gunn e pela Margot Robbie, óbvio. Sim, 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 foi demais. Eu até não fiz isso, agora fiquei com vontade de fazer, de assistir novamente, para ter uma outra visão, né, do filme, claro. Mas com a visão que eu tive, foi maravilhoso, né? A Margot Robbie realmente foi demais, né, na personagem. A Arlequina, que como a gente comentou, né, não teve aí um filme tão justo com as Aves de Rapina, né? Foi um filme que realmente deixou bastante a Fraco, desejar, né? Eu fraquíssimo. acho que ela tinha entrado bem no primeiro Esquadrão Suicida, ela foi um dos melhores partes do filme, assim, ela foi um dos grandes alívios do filme, já que o filme também deixa bastante a desejar, o filme 1 do Esquadrão Suicida, mas ela tinha se saído bem naquele filme já, eu tinha gostado bastante da personagem dela, dos trajes, dos trejeitos, porém, se superou e a gente já esperava uma atuação boa e ela veio ainda melhor, então realmente todo mérito aí Com pra certeza. atriz.
E mais uma notícia aí, saíram as críticas de Shang-Chi, né, Diego? E o pessoal tá Opa! enlouquecido. Vou falar algumas Essa aqui, eu vou foi falar. muito legal, cara. Eu vou falar uma do teu amigo, né, o Braydon Davis, né, que ele tá sempre emocionado, tá loucão, Sempre do muito energético. empolgado. Ele falou Sim. aqui, ó, Shang-Chi é incrível, o filme acerta em tudo que a Marvel faz de bom, ritmo, humor, personagens, e adiciona uma ação como nunca vimos antes no MCU. Muitas estão prestes a ter o seu herói favorito da Marvel. Mais sombrio do que o esperado, muita diversão e integra a fase 4. Muito Ó, bom. Braydon E Davis. eu acho legal, eu só destacaria, né, o Brandon Davis, a gente falou naquela vez, né, que ele é muito empolgadão, né? Até não foi um comentário tão empolgado quanto quando a crítica dele pro Esquadrão Suicida de James Gunn. Mas eu achei Sim. interessante destacar, Leandro, a fala dele sobre sombrio, né? Não esperaria Ó, um adjetivo desse, né, pro filme, né? Não pois é. imaginaria que poderia vir, né? E interessante, eu acho que é um elemento interessante, né? Não imagino que Vou, seja a tônica do filme, né? Imagino que seja o principal, mas é um tempero que pode deixar interessante aí uma parte do filme, né? Vou pegar mais uma crítica aqui aleatória aqui do Aaron Couch, que é o público de Shang-Chi foi o mais entusiasmado que eu já vi desde Ultimato. Não tem muitos filmes também, né? Desde Ultimato, mas não foi possível ouvir alguns dos diálogos da cena pós-crédito devido aos gritos. Shang e Kate são estrelas MCU instantâneas. E aí, Diego, o que será Olha essa aí, cena cara. pós-crédito? Eu fugi de tudo, né? Eu não peguei spoiler, não quero nem saber, não importa se a gente tem que produzir conteúdo ou não. Eu não quero saber, eu quero ser surpreendido. Mas o que será que aconteceu que o pessoal gritou tanto, tanto, que não puderam ouvir os diálogos da cena Sim, pós-crédito? Deve interligar sim, loucamente aí com. Será que é com Homem-Aranha? Com exato, é Eternos? o que vem Com Doutor depois. Estranho? Né? Pois é, Então, também ó. acho. Também acho. Deve ser com É, Eternos, né? Que vem logo depois. pois é, faz sentido. Geralmente a cena pós-créditos, assim, mais impactante, né? Quando tem duas cenas, né? Aquela que faz conexão com a continuação dos filmes, pelo menos pelo que a gente aprendeu com a Marvel na saga do infinito, é que a cena pós-crédito faz conexão com o próximo filme, né? Com a continuação do que tá por acontecer. Nem sempre, assim, mas geralmente é algum filme que tá por vir, né? E, enfim, Eternos é o próximo filme na sequência, então faz bastante sentido Sim. essa conexão. Mas não necessariamente, né? Não necessariamente, até porque agora a gente tem jogadas que às vezes vão andando, né, em paralelo ali, né? Então não necessariamente vai ser por aí que vai ser a conexão, não sabemos. Agora, com certeza é algo aí que vai conectar com o andamento do MCU, né, nessa fase 4, essa cena pós-créditos, deixou esses comentários aí que a galera gritou demais, isso aí realmente me deixou muito curioso com o que é essa cena pós-créditos, eu tô enlouquecido. Sim, E ao sim. mesmo tempo não quero spoiler, hein? Por favor, não vão jogar nenhum spoiler na minha cara Com aí, porque eu certeza. quero ver, eu quero ver no filme, eu quero ter essa emoção, eu quero sentir essa sensação que a galera sentiu. Tu quer mais uma crítica ou vamos já falar de What If? O que tu quer? Tu decide Eu, hoje. eu tô louco pra falar de Orif. Vamos Então embora vamos lá, vamos pro lá. filme, pro Então vamos episódio. falar, vamos falar de Arif, assim, e como eu disse antes, no começo do podcast, eu não tenho crítica alguma, assim, para esse episódio perfeito, enquanto o episódio da Capitã Carter, né, Diego, foi, assim, uma releitura do primeiro Vingador, lá o filme do Capitão América, a gente tem aqui um episódio, eu diria, inovador, um episódio original, Diego, não sei se você concorda comigo. Não, perfeito, é isso aí. Diferente, eu tava pensando, né? Pô, Capitão Carter foi legal, assim, gostei. Não fiquei tão empolgado, né? Até comentei isso, né, contigo, né, Leandro? Assim, olha, não achei Sim, assim, uma sim. coisa tão assim espetacular, né? Mas ok, gostei. E foi legal pelas nostalgia de reviver o filme do Capitão América, o Primeiro Vingador, com esse outro ponto de vista, com algumas modificações, mas tudo muito parecido, quase uma reconstrução do filme, apenas mudando um detalhe ou outro. Esse episódio, outra história. Esse episódio aí é uma história original, uma história construída do zero, assim, com pouquíssimas relações com o que aconteceu na MCU. Então ali naquele what if, né? E se fosse o T'Challa raptado? A partir daí, uma história muito diferente se construiu. Tanto é que eu imaginava que a gente, bom, não sei se a gente já libera spoiler agora, né? Mas enfim, Vamos falar um depois pouquinho eu sem comento. spoiler. Não, então não vou falar ainda sobre isso, né, para não dar spoiler ainda, já que a gente não tá ainda no momento dos spoilers, mas enfim, para que o pessoal entenda, uma história original, uma história nova, então toda uma viagem aí em cima dessa possibilidade do T'Challa ser, né, o Star-Lord e não Sim, o sim. Peter Quill. Hein, Diego, assim, ó, emocionante, assim, ouvir a voz do Chadwick Boseman pela última vez, né? É um trabalho inédito dele, incrível. O sotaque dele é inconfundível, né, Diego? E, de Sim, novo,
o episódio foi corrido, mas eu já tô me acostumando, né? Tu não pode piscar, senão tu perde uma referência, perde uma fala, perde um Sim, momento. sim, Eu não tô reclamando disso, né? Só tô dizendo como é que tá sendo esses episódios de What If, que eu já me acostumei. Eu já entendi qual sim. vai ser, assim, a pegada da série, né, Diego? E O tu não... ritmo. Uhum. o ritmo, tu não pode assistir com sono, né? Senão tu vai perder alguma coisa. Mas, na Sim, verdade, é. até lembrei uma coisinha que eu não gostei, Diego. Eu não gostei foi. Opa. Eu achei a homenagem final ali meio agridoce, meio fraquinha. Eu achei uma frase bonita, né? Ah, dedicado ao nosso amigo, nossa inspiração, nosso herói. Mas eu acho que Uhum. poderia ter algo melhor. Quando a gente falou no podcast passado, na live, que umas fotos, uma coisa mais emocionante, né? Eu acho que a Marvel meio que vacilou ainda. Talvez ainda tenha mais alguma coisa pra frente, porque não é o último episódio do Chadwick, né? Porque ele vai voltar, com certeza, em pelo menos mais um episódio, né? Que vai reunir os Guardiões do Multiverso. Então a gente tem a certeza que pelo menos mais um episódio o Chadwick Boseman ainda vai dublar o nosso T'Challa. Sim, sim, e a gente ainda tem o Pantera Negra 2, né? O Wakanda Forever, e não sabemos o que vai acontecer É. nesse filme, né? Pode ser que se tenha ainda mais alguma despedida, alguma fala, algum tipo de homenagem, né? Também, Leandro, vamos lembrar que tanto o Chadwick quanto a família, eles sempre pediram, né, e prezaram pelo anonimato dessa situação que ele vinha Uhum. passando, né? Não veio à tona em nenhum momento essa doença e a família realmente sempre prezou por essa situação assim mais low profile, né, mais escondida, assim, não necessariamente Sim, sim. ficar. Então, quando vê, tem até de repente alguma questão aí nesse sentido, né, de a família pedir que não seja feita uma exposição tão grande. Pode ser que seja algo assim, não tenho certeza, mas fica uma sensação aí em cima disso. Pode ser, pode ser. Hein, Diego, e a gente criticou bastante a Marvel porque ela entregou muita coisa no trailer de Viúva Negra. E aqui, ó, parabéns pra Marvel. Ela não entregou nada da trama desse episódio, assim, todas as participações. Eu fui surpreendido legal, 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 né? E esse universo aí, o Peter Quill, ele nunca vai se tornar aquele fora da lei intergaláctico, né? É o T'Challa brilhando no personagem, assim, ó. Nossa, assim, ó, que falta vai fazer o Pantera Negra no MCU, né? Ele tinha tudo pra ser o grande nome da fase 4, 5, 6, né? E uma Sim. curiosidade, meu, ele faleceu no dia 28 de agosto, né? E o episódio foi lançado no dia 18, então quase um ano depois da morte do Chadwick, né? A gente tem, assim, esse episódio que foi uma grande homenagem, assim. Ele era um grande ator, né, cara? Que perda mesmo. Verdade, verdade. Mas vamos seguir então, cara. Tem mais alguma coisa ou podemos começar a falar do episódio aí? Vamos começar, mas só pra falar assim que esse episódio ele foi um grande plano de assalto, né? Ele me lembrou muito o Homem-Formiga, Diego. Uhum, verdade, Vai verdade. dizer. Eles até falaram sobre, né? Eles até citaram um grande assalto a um banco, né? Quando eles estavam É. conversando em um certo momento. Mas enfim, aí já estamos dando spoiler, né? Depois não vou Mas falar vamos falar de muito. spoiler. Então, a partir de agora, spoiler, Tá difícil, que né? eu tô com dificuldade A de partir de falar agora, sem dar spoiler. vamos começar então vamos começar do começo, né? Sendo Tá, redundante mesmo. Nessa beleza versão, então. o que muda, né? O EC, né? É o Yondo lá em 1988. Ele vai capturar o T'Challa, né? Ao invés do Peter Quill. E é o T'Challa Isso. na hora errada, no momento errado, no lugar errado. E ainda contou ali com a incompetência do Kraglin e do Taserface, né, Diego? Uhum, exatamente. O Kraglin e o Taserface que foram encarregados pelo Yondo, né? Então, Sim, nessa versão aí, o que começa a mudança nesse sentido, né? Começa que o Yondo não é ele que vai fazer o rapto, né? Ele delega para os outros dois isso, acreditando que não haveria nenhum problema. E aí começa o erro, né? Então, vamos deixar bem claro que a mudança no curso da história não é necessariamente, não é essencialmente o T'Challa estar lá, mas ainda um pouco antes, claro, em consonância com isso, né? O Yondo delegando para eles. E aí o que acontece, né? sim. O Kraglin ainda se defende, né? Olha, mas assim, lá onde a gente estava tinha uma leitura de um sinal muito forte, tinha alguma energia muito forte lá. Porque eu fiquei pensando assim, tá, mas tipo, por que a nave foi parar lá, né? Tão longe do local do rapto do Quill, né? Mas Né? a lógica é, o Yondo deu as coordenadas bem básicas para eles e eles seguiram aquela leitura de energia muito intensa de Sim, Wakanda, do sim. Vibranium. Então isso justifica por que a nave foi parar tão longe da onde estaria o Peter Quill, na verdade, né? Foi por conta daquela leitura. Sim, Só que, sim. claro, o Wakanda não aparece no mapa, né? Então eles conseguiram captar uma energia, mas não conseguiram detectar onde estava. Tanto é que eles estavam bem na fronteira. E aí o T'Challa T'Challa. aparece ali
e é raptado, né? Sim, Antes disso também, né, Leandro? Antes dessa cena, esse é o começo da história sim, cronológica, né? Mas o sim, começo do sim. episódio ainda tem o momento da gente revivendo Ah, sim. o Star-Lord invadindo Morag para pegar a joia do espaço, né? Não Joia sei, do tô na Poder. dúvida. Joia do Poder, isso. Joia do Poder, né? E né, o Orb, né? E aí Isso. não temos já aquele mesmo episódio com a música, né? Do Ah, Peter sim. Quill dançando, né? Hey, hey. Não, um pouco diferente. Porque temos a característica do Pantera, né? Do T'Challa impressa no personagem. Então a gente tem uma mistura, né? O T'Challa como Star-Lord não é o Peter Quill como Star-Lord, é um outro personagem. Então nós temos Sim, essa sim. diferenciação aí. E aí, Leandro, de repente, se tu quiser falar um pouquinho daquela surpresa na forma como se dá o encontro do Korat com o Star-Lord. Muito diferente do que aconteceu Cara, no filme, né? muito, muito engraçado, né? Porque em Guardiões da Galáxia, né, o Peter Quill fala, eu sou o Senhor das Estrelas. O cara, quem? Aqui já o T'Challa fala, né, eu sou o Senhor das Estrelas. E o cara abre um sorrisão, assim, cara, eu sou muito teu fã, não sei o quê. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me curvar perante a ti? Eu tenho que te dar um abraço? Eu tenho que apertar tua mão? Daí fica idolatrando ali o T'Challa naquele momento. E até no final, depois que o T'Challa ganha na luta, ele cai no chão com um sorriso, assim, eu fui vencido por um ídolo, né? Por uma lenda, né, Diego? Sim, sim, sim. Ele larga aquela frase que até quem larga também uma frase parecida com essa é o carinha do Se Beber Não Case, o mais engraçado é que ele, não lembro agora o nome, mas ele fala, quando o T'Challa dá o golpe final no Korat, o Korat cai, ele larga um assim, Classic Star-Lord, tipo, movimento clássico do Star-Lord, e daí Aham. cai assim, né? E, e também, assim, né, uma coisa que eu tava pensando, Leandro, não sei, assim, o quanto que é uma leitura exagerada minha ou não, mas pode ter a ver, né? É que assim, eu fiquei pensando, né? Ué, mas por quê, né? Por que que nessa versão o Korat super idolatra o Star-Lord, por que que na versão original não acontece isso? E aí eu tenho duas hipóteses que as duas podem acontecer juntas ou não. Mas a primeira é mais Uhum. certa, né? A primeira hipótese é, por tudo que o episódio foi contando depois, a gente viu que o T'Challa, como Star-Lord, ele conseguiu muitas façanhas, né? Ele libertou Sim. muitos planetas, né? Então, realmente faz mais sentido ele ser muito mais conhecido nessa versão do que foi a jornada do Peter Quill, a jornada original. Mas também tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte, né? O Korat é negro, né? Esse Star-Lord também é negro. Então também pode ter uma questão de Hum, identificação, uma questão de reconhecimento, uma questão de pertencimento, também pode estar envolvida aí, né? Não é meu lugar de fala, talvez se o sim, pessoal sim. quiser contribuir aí com esse debate, mas eu fico aí com uma sensação de que também tem um pouco essa relação, essa questão aí, pode ser uma questão aí trabalhada mais Não. uma vez pela Marvel, pela Disney, a gente sabe que eles vêm muito trabalhando Sim, essas sim. questões, trazendo essas reflexões pra gente. Não tinha nenhum momento parado pra pensar nessa possibilidade, Diego. Mas eu queria É uma falar, meu. possibilidade. Aham. Eu queria falar que o T'Challa, ele é muito melhor em ser um Senhor das Estrelas do que o Peter Quill, né? Ele leva ali os Avengers, né? E a série em um grupo mais heróico, né? Não é só aquele cara fora da lei, né? Aqui ele pega os artefatos, não pra revender, né? Ele é tipo um Robin Hood aqui, né, Diego? Ele pega os artefatos com o intuito ali de ajudar alguém, né? E o T'Challa mesmo, ele pode não ter crescido em Wakanda, né? Não ter vivido todos os valores morais lá durante toda a adolescência, a fase adulta, mas é o coração puro, né, Diego? É o cara do bem, né? Ele procura ali mudar sempre, e vai mudar algo sempre pro melhor, Diego. Então, assim, o Sim, T'Challa, perfeito, né? O cara é o rei onde ele quer que esteja, né, Diego? sim, sim, sim. Tá destinado a ser o grande Pantera Negra, o grande Senhor das Estrelas, não importa qual vai ser o personagem dele. Sim, e na versão original, ele se torna um líder, né? Ele lidera o povo e ele é um líder que ele é aceito, ele é reconhecido pela liderança que ele exerce, né? E isso se mantém nessa trajetória do Arif, né? Ele mantém a liderança, porque ele passa a ser um líder dos Havagers, né? E na versão original, o Peter Quill tá muito longe disso, ele até nem gosta de compactuar muito com eles, e quando tá junto com eles, o que nem foi muito mostrado, na verdade, pra gente, né? Mas só contado no primeiro Guardiões, é que ele era meio que um soldado dos Havagers ali, um escravo, Sim, digamos sim. assim, né? Então é uma relação totalmente diferente. Mas uma coisa que agora eu tava pensando, Leandro, que poderíamos colocar aí no pequeno grupinho de coisas que incomodam, e daqui a pouco tu vai me convencer de que eu tô errado, mas uma coisa que me incomodou foi o seguinte, assim, o Yondo, ele vê que aquela criança raptada não é o Peter Quill,
que não é ele que ele deveria ter raptado, não foi ele que o Ego pediu, né? Sim. Então, assim, o Yondu, ele tá cumprindo um acordo que ele fechou com o Ego, né? Ele precisa Sim, pegar o sim. filho do Ego. E ele não pega o filho do Ego. Eu fico pensando, por que não devolveu? Por que não devolveu, então, o garoto ali, tirou ele da nave e foi atrás do Quill? Isso que pra mim não fez sentido, sabe? Qual a Ah, justificativa? Não sei se tu tem alguma justificativa pra isso. mas no Guardiões ele também não ele pega o Quill e não dá pro Ego também, entendeu? Então, ele vê aquela criança querendo explorar ali os universos, ele se envolve e leva a criança, tá ligado? Ele não tem Uhum. muito valor moral, vou tirar, ele vai perder a família. Ele viu a criança querendo vir, vamos junto, não vou te entregar pro Sim, Ego. Ele já não iria entregar o Peter Quill pro Ego. sim, Então, sim. Faz pra sentido. mim não me incomoda muito. Mas Entendi, entendi. vamos falar de um personagem que eu sei que tu queria muito ver, que acho que ninguém esperava, né, Diego? Porque, Diego, Sim, no começo do episódio, quando o Vigia tá falando a mesma fala que ele tá dizendo lá do episódio anterior, começa a sim, aparecer os nomes das pessoas que vão aparecer nesse episódio. E aparece ali sim. Josh Brolin. E eu pensei, cara, o Thanos vai fazer uma participação, que legal, vai ser algo assim, algo rapidinho, né? Só que a participação Uhum. foi muito, mas muito, muito maior do que eu esperava, né? E daí eu quero que tu diga aí tua alegria pro público que nos ouve, que nos vê no YouTube, como foi tu ver o Thanos e tu tanto pedia, clamava pela volta dele. Foi demais. Eu tava vendo o episódio meio sonolento, né? Porque eu assisti o episódio, era 5h30 da madrugada, assim, né? Não, até não foi tão cedo que nem tu, mas eu assisti bem cedo, né? Não é o horário que normalmente eu acordo. E eu tava meio sonolento ainda, mas tava lá vendo o episódio, empolgado, né? Mas meio sonolento. Quando o Thanos apareceu, meu amigo, eu me sentei. Eu tava deitado, eu me sentei. Eu pensei assim, cara, eu não acredito nisso, cara! Agora sim, foi demais, né? O Thanos Meu, surge ali, primeiramente apresentado como vencido, ou pelo menos convencido a desistir do plano pelo T'Challa, pelo Star-Lord, né? O Star-Lord que ainda brinca, né? Às vezes a melhor arma que nós podemos ter é um bom argumento, né? E ele uhum, convence, então, o Thanos que não é necessário que existem outras formas de realocar os recursos, né? Porque boa, a boa. premissa do Thanos nós temos que resolver o problema de recursos escassos, né? E os seres do planeta esgotando os recursos muito rápido. E o T'Challa, então, dá um jeito de convencer ele que existe uma outra saída, né? Mais uma vez, a questão da liderança do T'Challa, né? Que consegue Sim. resolver conflitos não necessariamente por meio da luta, por meio da guerra, por meio do combate. Consegue resolver por meio da argumentação, da negociação, né? E aí Convence foi no também. papo, né, Diego? Convence no papo, no diálogo ali, né? Exato, exato. Um líder, né? Exatamente isso. Um líder. E ele é respeitado por todos. E muito legal a forma como o Thanos se porta em relação a ele, né? Porque Sim, quando ele fala isso, né? Ele fala assim: às vezes um bom argumento é melhor do que do que a melhor arma que tu pode ter. E aí o Thanos fala assim: sim, sim, capitão. Nossa, sim, ali foi intenso, né? Tipo, o Thanos bateu continência pra ele aqui, né? sim, sim. Ali a gente vê Mas, a grandiosidade. mas uma coisa que eu notei que parece que o Thanos tá um pouquinho mais fraco aqui nesse episódio do que ele foi no MCU, Diego. Não sei se tu Sim, concorda. sim, Tá bem mais sim, fraco ali, né? sim, Mas, sim, sim. cara, e mais uma coisa que não mudou, né, Diego? Que o Thanos ainda tem um atrito com a Nebulosa, né? Ela tá ali, não teve todas aquelas experiências, né? Todos aqueles traumas, mas um pouquinho de trauma o Thanos fez, né? O T'Challa chegou pra convencer ele um pouco tarde, né? Ele era um cara mau ainda. Mas ali a Nebulosa não tem mais braço de metal, né? Tu vê, né? Aquela peruca loira. E o que tu notou entre... Rolou um lance ali, Diego, entre ela e o T'Challa? Claro, ela chama o T'Challa de Tchá-Tchá, né? Tchá-tchá. Quem que Tchá-Tchá. chama de tchá-tchá, né, Diego? Pô, tchá-tchá, né, Diego? É, Tchá-tchá, alguma coisa aconteceu, pelo amor de Deus. claro. Então nessa versão, gente, olha só que legal. Nessa versão, a gente não tem o Peter Quill e a Gamora, não temos esse chip pra fazer, mas a gente pode chipar um outro casal, que é o casal T'Challa e Nebula, né? O Tchá-Tchá Nebula. Então, a gente percebe em mais de uma cena do episódio que rola um lance entre eles, aí rola um carinho, rola um olhar diferenciado, né? Rola já uma parceria, já dá pra ver que esse diálogo deles não é de recém se conhecendo. Tá rolando alguma Sim, coisa, tem alguma coisa no ar aí. A Gamora nem aparece nesse episódio, né? Mas a Nebula aparece aí, a gente vê que ela
continua sendo filha adotada do Thanos, quer dizer que parte da história aconteceu, né? Assim, o Thanos vinha executando o plano dele, né? O plano de, né, que a gente conhece, de tentar dizimar metade do universo, né? Mas em algum momento foi destituído desse plano pelo T'Challa, só que nesse meio tempo aí ele chega a adotar a Nebula. Será que ele não adotou a Gamora? Será que não deu tempo? Não Pô, sei, ele ela pegou não ela pequenininha, apareceu. né, Diego? Mas ele pegou, na MCU, ele pega a Gamora Faz pequenininha, né? muito tempo, né? Pequenininha, não Porque eu sei, fico na pensando, verdade. será que... Porque a gente vai ter um episódio focado na Gamora, que ela vai estar com a armadura do Thanos e com a arma do Thanos. Mas eu não sei se vai se passar nessa mesma realidade, porque depois a gente ia falar do colecionador, a arma do Thanos tá lá também, né? Pois E, é. e também será que nessa realidade que vai aparecer aquela do Killmonger, que ele salva o Tony Stark, né? Porque daí não vai... O Killmonger não vai talvez ter tido o pai dele, né? Talvez não tenha sido morto pelo T'Chaka, já que o T'Challa abandonou a Wakanda ali, né? Então talvez, não sei se tudo isso vai se passar numa mesma realidade, né? Pois é, Vão ser realidades diferentes. A gente vai precisar ver mais ainda sobre isso. Mas uma das também minhas acho. suposições, Diego, de tudo que eu pensei pra What If, eu nunca pensei que eu ia ver o Thanos, tipo assim, do bem, um Thanos que tá tentando se redimir. Então, pra mim, foi muito, muito surpreendente esse Thanos aí. Muita gente no Instagram falou lá que o Thanos tá fofo. Imagina, cara, nunca Ah, imaginei alguém falar isso, né? Ah, que sim, sim. loucura, velho. Muito Não, legal. o que acontece? Qual é a minha leitura daquela fala do Thanos pra Nebula? É uma fala de tipo assim, ó, o Thanos agora, nessa realidade, o Thanos é muito de boa, é muito Sim. ele tá noutra vibe, o Thanos, né? O Thanos Aham. tá fazendo reiki, tá fazendo yoga. E aí a Nebula já tá mais no lance meio mercenário, assim, né? E Ah, sim. então acho que é meio por aí que o Thanos fala, né? Fala assim, pô, filha, pensei que tu trabalhasse sozinha, né? Tipo assim, pô, não vem ver o pai, não vem Uhum. fazer o almoço aqui em família, né? Não quer saber de mim. Foi meio que o lance assim, eu senti, sabe? O clima que Sim, eu sim. senti. E aí o T'Challa ainda larga assim, ó. Tô tentando colocar os dois na terapia, ainda não consegui. Aquela foi demais, né, Sim, cara? Olha, o sim. T'Challa é muito bom. E E muito outra. legal também as implicâncias, né, Leandro? O tempo todo mundo mexendo com ele do plano genocida dele, né? Que virou uma Ah, piada sim. se repetindo no episódio, né? Falando pra Sim, ele assim: sim. olha, pra mim esse teu plano é meio genocida. E ele, não, mas é eficiente, não, mas era bom o plano. Tinha lá seu charme, meu plano, É, né? ele Tipo, falava, ele eu ainda ainda acho que defende. daria certo, eu ainda acho que daria certo, né? Ele não dá Aham, o braço a torcer, né? exatamente. Isso que é legal, né? Ele não se convence completamente. Ele ficou, beleza, eu vou aceitar, mas eu ainda acho que meu jeito daria certo. E outra O coisa, Thanos né, não, o Diego? Thanos não dá o braço a torcer. O Thanos não dá o braço a torcer. A gente viu no Guerra Infinita lá, todo mundo tentando arrancar o braço dele, ninguém conseguia. Fala aí, meu. Essa foi boa. Ô, meu, outra coisa, o T'Challa, né, meu, ele impediu também a invasão Kree lá no planeta do Drax, né, Diego? Sim, Daí então o Ronan nunca matou lá a mulher e nem a filha do Drax, né? Então sim. a gente tem o Drax sincerão ali trabalhando de barman, servindo bebida, e muito engraçado, né, cara? E Sim. aliás, o E, e, Drax. e, e Fala, pode ele. falar. Não, só costurando no que tu falou. Tanto é que ele tira a foto com o T'Challa e fala assim: ó, vou Aham. mandar pra minha esposa e pra minha filha. Que Sim, estão sim, vivas, entendeu? E, tipo com assim, muito certeza. legal isso. E ele fala, né? Vamos tirar outra foto que tu saiu mal na foto. Meu, o Drax é demais. Mas só uma coisa, tem dois personagens que não foram dublados pelos seus atores principais, né? O Drax, o Dave Bautista, ele falou numa entrevista que nem ligaram pra ele pra perguntar se ele queria participar, né? Botaram uma outra pessoa qualquer lá. Também Eita! ia ser só uma frase, né? Uma frase ali. Mas não chamaram o Dave Bautista, talvez. Ficou um pouquinho Sim, magoado. sim, sim. Eu ficaria, né? Pô, como assim? Chamou todo mundo, não chamou ele. Ah, Mas, ô louco. Diego, em qualquer história a gente sabe, né, que se um vilão sai de cena, sempre vai existir alguém ali pra tomar o lugar dele, né? Então, o Thanos, ele não sendo a grande ameaça dessa realidade aí, o colecionador, ele viu a oportunidade e virou a grande ameaça, né? Aliás, Diego, eu tava falando contigo, né? Eu queria saber qual foi a academia que o colecionador fez, qual foi o treino, né, que passaram pra ele, se ele tomou bomba, alguma coisa, porque o cara tá porradão, meu. O que é aquilo, velho? Sim, 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 Mudou sim. muito. Sim, sim, sim. Eu Ficou acho que eu gigante, né? acho, eu acho que uma das coisas que ele pegou na coleção dele foi a maquininha lá que inflou o Steve Rogers e depois inflou Ah, a tomou o a sorinho, Sharon tomou o Carter. sorinho. Sharon não, Pode. a Capitã Carter. Ah, A Peggy. Então acho que ele pegou lá o sorinho, né? Porque, pô, pode a gente viu que ser. ele colecionou tanta coisa. Ele tá com tanta coisa na coleção dele que eu acho que numa dessas coleções ele pegou o soro do super soldado.
porque, Sim, velho do céu, tá inchado o tá homem, hein? grandão. E olha, não desconfiaria que seria ele, né, o vilão, assim, que assumiria tudo isso. Achei bem inusitado ser ele, Sim, porque nos nunca filmes ele imaginaria. tá muito longe de ser vilão nos filmes, Ah, né? sim. Nos filmes, nossa senhora, ele tá mais é pra um cara, assim, que tá super fraquinho ali, só tem boas relações ali e uma grana e tal. Sim. Então, Mas o uma coisa que eu colecionador. adorei, cara, foi voltarmos pra Lugar Nenhum. Lugar Nenhum é um lugar muito Ah, massa, adorei. sim. E pra quem não sabe, né, Lugar Nenhum é a cabeça de um celestial morto, né? E celestial a gente vai ver Uhum. muito aonde? Em Eternos, né? Porque os celestiais, eles criaram os Eternos. E o Ego é um celestial também, né? O pai do Peter Quill. Ele é o planeta vivo que quer dominar todos os planetas do universo. Então, os Uhum. celestiais são os seres mais poderosos, eles que criam, eles que fazem experiências, né, Diego? E eu só queria falar nele que o colecionador, então, ele preencheu o vácuo ali deixado pelo Thanos, mas ele recrutou a Ordem Negra, né, Diego? Como eu te falei Sim, antes, né? sim. Tem capanga que não importa a realidade, vai ser sempre capanga, né? A Ordem Negra, lá nos filmes, era capanga do Thanos. Agora aqui é capanga do colecionador, né, Diego? Tu E curtiu eles aí a volta estão. deles? Eu adorei, adorei. Eu adoro essa turma aí. A turma do Ordem Negra eu acho muito legal. E assim, é aquela coisa, né? Eles são tipo os Minions, né? Eles estão com quem tem mais poder, com o vilão mais malvadão, né? Então, Boa. sim, se não é o Thanos que tá mandando no universo aí, se é o Tivan que tá na fita, então é com ele que a gente vai, né? Eles são meio que os Minions, assim, do MCU, né? Sim. Eles vão lá com o mais malvadão, assim. E aliás, né, pra quem não sabe, o colecionador é o irmão do Grão-Mestre, né? O carinha que manda lá no planeta de Ragnarok, né, Diego? Uhum, é isso mesmo, que tá Lá. lá jogando uns olharzinhos pro Loki, né? Lá É, lá no Thor Ragnarok, exatamente, né? sim, O nosso Jeff Goldblum, né? sim, Famoso aí pelo sim. Jurassic Park 1. Ah, muito bom ator, cara. Eu Hum. gosto quando ele toca o piano lá. Thor Ragnarok é muito bom. Mas, ô Aham, Diego, o dá plano, umas né? olhadinhas assim. O plano, eles querem. A Nebulosa quer convencer o T'Challa a pegar a fagulha da Gênesis. Daí eu até fui procurar, meu, fui pesquisar, não tive muito tempo. Eu não achei Opa! nada, não achei nada na internet. Se alguém por acaso souber que existe isso no universo Marvel, me fala. Uhum. A única coisa de Gênesis que eu conheço, Diego, olha só, até faz sentido, mas nada a ver. Gênesis é o nome da mulher do Apocalipse, né? O vilão de X-Men. E olha o poder dela. O poder dela é ela tem o controle ela tem o poder de controlar mentalmente toda a vida vegetal ao redor dela ali. Faz algum sentido? Talvez com aquele fagulha da Gênese? Será? Não sei, né? É, Mas talvez, o que talvez. eles Dá explicam pra ali que é uma. conectar, mas não sei. O que eles explicam ali que é uma poeira cósmica, né? Que é capaz de alimentar bilhões de pessoas, de consertar planetas devastados, né? E eu fiquei muito surpreendido, né? Naquela hora, a nebulosa ali, ela trai o T'Challa. Eu fiquei, cara, que foi isso? Assim, ela tava dando em cima do cara, chamando de Tchá e traiu ele. Só que é tudo muito rápido, né, meu? Tudo acontece muito rápido, tu não consegue parar pra pensar, em bolar teoria. E depois eu fui Uhum. surpreendido de novo, que era tudo um plano dela com o T'Challa ali pra enganar o colecionador e todo mundo foi enganado. Eu não sei se tu parou pra pensar, em algum momento tu pensou que ela não tava traindo ele, Diego. Não, não tem como. O episódio me levou e eu deixei o episódio me levar e fiz força pra acompanhar porque era tudo muito rápido. E mais um ponto aí, Leandro, que reforça esse relacionamento entre os dois, né? Ela confia tanto nele que contou o plano só pra ele e Sim. o Corate, ele mostra como a relação dos dois ela é clara, né? Porque o Corate fala assim, ó, eu não acredito que tu teve coragem de trair o T'Challa. Tipo assim, Aham. poxa, justo ele, né? Então Meu mostra melhor como a amigo. relação mostra como a relação deles é boa, né? Não, eu quis dizer assim, a relação Não, da sim, Nebula sim. com o T'Challa, Aham. entende? Tipo, seria uma traição Sim. muito grande. Então, nesse sentido Vai. aí que foi. Mas foi incrível. E o plano da Nebula, muito bom, né? Muito E mais massa. uma coisa que mostra como o T'Challa é o grande Senhor das Estrelas, que ele é um grande personagem, que o colecionador quer ele como troféu, Diego, né? Ele é só um humano. Ele quer o T'Challa como troféu pra deixar naquelas jaulazinhas dele lá, né? Sim. E, como tu falou, né, Diego, lugar nenhum é bombardeado de referência. A qualquer lugar ali na sala do colecionador, tu vai olhando pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, e a primeira coisa que aparece é o cachorro, Diego. O que a O gente sabe cão. do cachorro? O O cão. Cão Cosmo. O Cão Cosmo, que Ah, já tinha aparecido no Guardiões 2, né? Ali no final tinha, da. tinha. Né, no final Com Stan Lee? da. Com Stan Lee ele Oi? aparece também, né? Ele não aparece com Stan Lee? Sim, 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 sim. O Cão Cosmo, deixa eu ver aqui onde é que a gente tinha colocado. Ele é um cachorro russo, tá?
ele tem poderes telepatas, né? Inclusive isso aparece nas HQs. Ele apareceu na primeira vez nas HQs na revista do Nova, tá? E, inclusive, uma curiosidade muito legal é que tem um brasileiro que foi um dos responsáveis pela criação do Cão Cosmo, que é o Boa. Wellington Alves. Olha aí que legal, Ó, né? Se estiver assistindo a gente aí, um grande abraço, Wellington Alves aí, parabéns pela criação, né, do Cão Cosmo, que tem então esse poder telepata, e ele aparece um pouquinho na cena pós-créditos, aparece também junto com o Stan Lee, e aí apareceu como um dos troféus aí, né, dentro da jaula ali, sim. lá junto com, E com na, é, o Tivan. e nas HQs ele também, ele escapa, ele se perde na missão e e vai parar em lugar nenhum, né? Então faz todo sentido fazer toda essa referência do Cosmo tá em lugar nenhum. Mas outra coisa que apareceu, outro bicho, né? Outro animal que apareceu foi Howard o Pato. E também já Sim, tinha aparecido em Guardiões e também apareceu na batalha de Ultimato lá. Tem um frame muito rápido que aparece o Howard lá naquela batalha contra o Thanos. sim. Então, quem não sabe, procura na internet aí. E outra coisa interessante é que Howard o Pato foi o primeiro filme da Marvel. Foi lançado em 1986, cara. E eu gostava muito desse filme que passava na sessão da tarde ali, pelos anos 90. Só que esse filme foi um grande fracasso de bilheteria. E quem dirigiu ele foi o George Lucas, né? O nosso George Lucas de Star Wars. Todo mundo comete erros na vida, Diego. Quem nunca fez alguma coisa que depois se arrependeu, né? Só que Sim, esse só que esse filme tem uma. Vamos agora para curiosidade Nerdverso. Vamos parar de falar um ok. pouquinho de Orif e vamos para curiosidade, né? O filme foi um fracasso ali e o George Lucas começou a entrar em dívida, né? Não dava para viver só de Star Wars, né? Naquela época ali, 86, não vendia tanto bonequinho de Star Wars como vendia nos anos 70. Sim, E daí também o George Lucas veio também o divórcio, muita coisa, resumindo, ele teve que vender ali a divisão de animação por computador, né, que ele tinha acabado assim, recentemente de fazer na época. E adivinha quem comprou, Diego? Um grande cara lá chamado Steve Jobs, pagou a bagatela de 10 milhões de dólares pro George Lucas, né? Pegou aquela empresa de animação lá pro computador e nas mãos do Steve Jobs essa empresa virou a Pixar. Olha que loucura. olha E a só, Pixar cara, voltou a agora. visão do louco, né? E a Pixar agora voltou pra Disney, né? Marvel também. Olha que loucura, né? Gênio, gênio, Diego. Então a gente pode dizer que Howard o Pato deu origem à Pixar, resumindo assim. Mas outro dia Que loucura. a gente fala mais sobre essa conversa aí. E falando do Howard novamente, né? Basicamente ele é a versão adulta do Pato Donald, né? Um cara mais rabugento ali, que gosta de beber. Ele foi criado em 1973 e as histórias deles são basicamente paródias de filme de ficção, fantasia, sátiras. Mas não vamos se alongar muito aqui. Vamos falar da nossa luta já com o colecionador, Diego? Pode ser, pode ser. Eu só ia comentar que eu acho que o Howard me lembra um pouquinho o Daffy Duck, né? Do pessoal do Pernalonga, cara. Aquele que é um herói, sabe, engraçado do Patolino, né? Uma versão do Ah, tá. Patolino. Uma versão do Patolino que ele é um super-herói, o Daffy Duck. Se não me engano, esse é o nome. E eu acho meio parecido, assim, nos trejeitos, assim. Tem um momento engraçado que o Pato, ele fala tipo um ditado, que acho que ele meio que inventou a frase. Ele fala assim, é como as pessoas falam, né? Aí ele manda uma frase e daí o T'Challa fala, eu acho que ninguém fala isso. Aí o Pato fala, não, tenho certeza que o pessoal fala. Muito engraçado, cara. Que Mas vamos lá, viagem. então. Chegamos na luta contra o Tivan, né? Taniller Tivan. Aliás, achei muito legal a presença da Karina, a ajudante do Tivan, que aparece no primeiro filme dos Sim. Guardiões, né? Eu achei muito legal aquela personagem, né? Ela acaba, se não me engano, ela acaba colocando a mão, né, na joia Do ali e quase poder. morre, né? E Por morre. causa do poder. No Guardiões ela morre, se não me Ela, engano. ela morreu, eu acho, né? Eu tava na dúvida. É. Ela morreu naquele momento. E aí nessa versão ela reaparece ali, né? Inclusive ela fica empolgada e acaba ajudando ele mais tarde, né? Sim, O sim. T'Challa, porque ela fica empolgada com aquela ideia que ele traz de que, né? Ele não concorda com as pessoas e com os seres ali presos em jaulas, né? Mas na luta contra o colecionador, a gente vai enfrentar então o colecionador com outro ponto de vista, né? Bombadão, vilão e cheio de recursos tecnológicos, né? E Cheio de muita referência. possibilidades. E E aqui é referência pra referência tudo atrás quanto de é lado. referência. Ele já começa, né, Diego, com o braço de pedra que dá a entender que é do Korg, né? Pelo visto, nessa realidade ele morreu, porque o colecionador ele fala, né, que pegou esse braço de um cara terrivelmente tagarela. Quem é que é Sim. tagarela e é de pedra? Ele fala a raça do Korg, que eu não lembro agora qual que é.
Uhum. É, eu né? não lembro também qual é a raça, mas eu me lembro que ele dá essa descrição que realmente fica muito, né, Uhum. óbvio assim que seja ele. Depois ele também vai usar uma adaga, né, que seria a adaga do Malekith, porque ele vai narrar como que aquela adaga foi forjada por um elfo Sim. negro, né, acho que Malekith, o vilão de Thor, Mundo Sombrio. Mundo Sombrio, exatamente, né, dos seres que viviam no mundo, como é que se diz, na época do mundo antes da existência do universo, né, que são os elfos negros, né, que foram vencidos pelo Odin, mas que estariam voltando depois pro alinhamento ali dos universos. Enfim, agora eu não vou falar muito aqui, vou acabar falando bobagem. Mas do Mundo Sombrio que vocês viram lá, do filme que apresenta o Éter, né? Péssimo, péssimo filme. Aquele filme lá é bem doidão. É, E E ele depois a gente tem. finaliza, Isso, pode falar aí. né? E ele finaliza a luta daí usando o capacete, o elmo da Hela e também as lanças dela, que a gente viu lá em Thor Ragnarok, né, Diego? Mas Uhum. além disso, quando ele pega lá atrás, né, o armário de armas do colecionador, tem muita referência lá. O que a gente tem naquele armáriozinho lá, Diego, que tu Tem o percebeu? escudo do Capitão América, né? Que tá lá, é o que mais chama Uhum. atenção, né? Muito fácil de identificar. Logo ao lado dele nós temos o Mjolnir, né? Do Thor. E depois a gente tem umas várias modelos de espadas, katanas, espadas serrilhadas. Tem alguma em especial que tu reconhece ali, Leandro? Tem uma que parece muito, muito a arma do Ronan, o Acusador, lá de Guardiões 1. Isso. Tem a outra que aparece também muito a arma do Thanos, aquela espada do Thanos, que depois a gente também viu, vai ver com a Gamora. Então, Diego, uma coisa, se a gente viu o escudo do Capitão América aí, essa realidade já é diferente da Peggy Carter, né? Porque nunca existiu o Capitão América naquela realidade no episódio passado. Então, com certeza são realidades Exato. diferentes. Com certeza, não tem o que duvidar aqui, né, Diego? Sim, 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 sim. Era uma coisa que a gente levantava antes, né? A gente pensava assim, será que é uma única realidade que se conecta, mas que puxa diversas Uhum. possibilidades novas? Ou será que são diversas possibilidades isoladas de novas realidades? Tudo leva a crer que cada episódio vai ser uma realidade nova. Existem alguns episódios que Uhum. podem se conectar, pelo que a gente está mais ou menos acompanhando de trailer e do possível vazamento dos nomes dos episódios, mas ainda assim não tem como confirmar. Por enquanto, o que parece ser a hipótese mais segura é que cada episódio é um what if diferente, é um e se acontecesse desse jeito e a gente vê um pedacinho daquela realidade como seria. Mas em algum momento vai ter uma grande ameaça que vai botar a perder as realidades e o nosso vigia, o Atu ali, ele vai dar um jeito de unir todo mundo, né? Vai pegar um herói de cada realidade, porque ele consegue observar todas as realidades. Ele vai pegar o melhor de cada uma, vai fazer um time dele, né? Daí é bom, né, Diego? Daí é fácil, né? Tem milhões para contratar ali, pega o melhor zagueiro, o melhor meio-campo, o melhor atacante, monta um timezinho ali e vão para cima Ah, do vilão. Mas, ô Diego, uma coisa. vai meter o amigos de Zidane contra amigos de Ronaldo ali, né? Ah, Mas sim. o que eu ia te falar, cara? Bom, segue aí, depois se eu me lembrar eu Eu falo. ia Ah, falar. Eu lembrei, não... lembrei, olha ah, só, rapidão antes que eu fala esqueça. então. O Atu, olha só que eu tava viajando aqui, essa mente aqui que fica pensando cada besteira aqui, depois tu dá risada das coisas que eu falo, né? Mas Ah, olha aqui, ó. O Atu, se tu pensar nas letras, né? U-A-T-U. hum. É, o What, se tu for até o What, parece com watch, né? Se tu falar, dependendo do jeito que tu falar, watch. Watch em inglês significa assistir, olhar, observar. O último U, né, seria you, se tu E o. pronunciar you, que é vocês, né? Você, ou pode ser vocês, porque o you serve também pro plural. Então o nome Watu pode ser uma brincadeira com a expressão watch you, estou assistindo vocês. Seria aí Pá, uma interpretação maluca desse teu podcaster doidão aqui, que às vezes dá cara, umas viajadas. essa eu gostei. Essa eu gostei muito dessa. Eu não gostei da semana passada Ah, que Da Pequena bom. Sereia eu não gostei. Pequena Sereia tu não curtiu, eu vi. Não Mas tudo curti bem, muito. essa daí então pra tentar me renovar e pra tentar cair de novo nas Tá, graças aí do meu querido sócio. essa eu acho até que tu acertou em cheio quando o Stan Lee criou o ato. Né? Ele, o Jack Kirby, o Steve Ditko. Mas enfim, eu queria falar que o colecionador, nessa realidade, ele massacrou os Vingadores, matou o Malekith, a Hela, sei lá mais quem, né, Diego? E eu achei daí que ele foi derrotado facilmente ali pelo T'Challa e pelo Yondo. Então, foi uma discrepância de poderes, assim, né? Mas foda-se, né, meu? Não quero falar, o episódio foi muito bom, não vou nem pensar nisso. Vou passar o pano direto aqui, Diego. Não, e o episódio construiu um T'Challa, nossa, muito, muito foda, né?
pelas histórias que contaram e Sim. por tudo que ele fez, realmente, ok, dá pra aceitar que o T'Challa venceu o Tivan sem suar muito, porque é um T'Challa que tem um currículo pesadíssimo nessa realidade aí. E a gente tem no final, né, o Thanos, ele diz pra Nebulosa ir embora, ele se redime, né, ele vai dar, tipo assim, a vida dele pra Nebulosa fugir, né, depois a Nebulosa vai lá, ajuda ele a escapar junto, mas quando eles vão embora de lugar nenhum, né, que ela toca os fragmentos lá, a fagulha do Gênesis, né, a gente vê depois quando tá indo embora o Yondo e o T'Challa, que aquele pé de feijão, né, sei lá, aquela planta gigante que tá florescendo lá, tá Aham. dominando toda a cabeça do Celestial, Diego, muito louco, muito louco. Muito legal. E legal que o Thanos, ele muitas vezes ele é apresentado como o Titã Louco, né? O Titã Aham. Louco, né? O Titã Louco. Titã seria mais ou menos ali a raça dele, né? Ele é um titã Sim, e louco pelas características dele, né? A ideia dele é que ele acredita muito naquela ideia dele, ele nem vê aquilo como loucura, ele vê sim. aquilo como um plano muito Nas inteligente, HQs direto, né? né? Então, o Titã Louco. E aí ele faz uma brincadeira com isso, né? Quando a Nebula tá falando com ele, ele vai dizer assim que ele vai ficar, ele fala alguma coisa assim, ele fala assim, nesse momento, mais do que Titã, sou louco, um negócio assim, louco, Não, ele ele fala fala assim, assim. ó. Acho que ela chama ele de maluco, ele não sou maluco, eu sou Uhum. louco. Tipo assim, eu sou o Isso Titã mesmo. louco. Essa é a brincadeira aí clássica, né? Que ele Muito faz bom. com o apelido dele. Mas, E só falando lá. aí, claro, ele tá mais fraquinho, né? Porque ele leva uma ruim ali Ah, do sim. pessoal da Ordem Negra, né? Que os Vingadores lidaram muito melhor com eles, né? Então tá tudo meio Sim. invertido aí, mas tudo bem, é uma outra realidade. Mas vamos falar, né, da mentira que o Ondo falou pro T'Challa, né? Que o Wakanda tinha sido destruída, Diego. Na hora quando ele falou isso, no começo do episódio, eu pensei, cara, isso não pode ser verdade. Acho que ele mentiu, né? E depois foi explicado, né, que, na verdade, o eterno rei de Wakanda lá, né, não tem tempo pra ficar guardando mágoa, né, Diego? Perdoou o Yondo ali, teve uma briguinha, não sei nem se fez parte ali daquela cena, quando ele tava sendo preso pelo colecionador, mas é o coração grande, né, cara? É o coração grande do nosso T'Challa. Ele perdoou, não foi que nem Peter Quill, que ficou muito mais magoado, né, quando descobriu que o Yondo mentiu pra ele, Diego. Sim, 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 sim. Não, o foco não era esse, né? O final e o final quando eles voltam ali pra Wakanda, né? Muito massa mais uma vez o Thanos em Wakanda contando a Ah, muito história. bom. E a Não, o Thanos pessoa ali, entrando de eu boa, não sei né? se era o Koye, se era a Era o Shuri, não lembro Koye, quem era era, o Koye, né? Falando era o assim, Koye. mas eu tô achando isso meio genocida. É, e ele tenta falar, né, Diego? Ele tenta falar, não, mas não tá entendendo, e dá o estralar de dedo, né? Ele fala que tinha Aham. e estrala os dedos Sim, pra sim, Okoye sim, ali, sim, ele cara. fala assim, não, mas seria indolor, seria muito rápido, Ah, é. É. né? E Não, também, e também na outra hora ele fala assim, mas seria aleatório. Ah, isso que ele fala. Seria algo aleatório. Eu não sou genocida, seria algo aleatório e estrala os dedos. E o Aham. Kraglin também tá contando pra alguém, não sei o que ele fala, sobre os saltos que tornam os rostos desfigurados, né? Que foi mais uma referência ao Guardiões 2, né, Sim, Diego? sim, Muito sim, sim, legal. sim, sim. Muito bom, muito bom. Um comentário, né, Leandro? A gente trouxe três referências importantes ali no Tivan, todas relacionadas a armas, né? E tirando ali a referência do Ronan e tirando a referência do Capitão América, a gente tem muitas delas relacionadas com os Asgardianos e com o Thor, né? Porque a gente teve o Sim, Mjolnir, aí a gente teve o braço do Korg, que é do Thor Ragnarok, né? A gente tem também, tem um momento em que mostra, até é legal a gente falar disso, a gente tá esquecendo de falar, quero que tu fale também, que mostra o T'Challa correndo e ele passa por uma sala onde tem várias naves do colecionador, né? ah, E verdade. ali aparecem as naves, por exemplo, que são usadas pelo Thor, pela Valkyria, pelo Banner, né? E até mesmo pelo Loki, para fugir lá daquele planeta, né? Agora não vou me lembrar o nome, mas aquele planeta onde rolam as batalhas, né? Uhum. E até eles têm que entrar no ânus do demônio, né? O nome daquele Aham. buraco que eles têm que escapar para aquele grande portal, para que eles saiam daquele local e aí eles vão voltar para Asgard para confrontar ela. Eles usam umas Sim, naves sim. e uma daquelas naves, uma nave que ela é bem fininha, assim, bem cara, né? Uma nave que era uma nave do Grão-Mestre, ela tá ali no hall ali de naves do colecionador. Tu localizou também uma outra nave que nem seria do Ah, universo da Marvel, né, ali? tem uma X-Wing também do Star Wars lá, paradinha. Uhum. Muito louco. Verdade, verdade. Mas vamos pro final, então, vamos finalizando o nosso podcast, Diego. Aquele final louco lá que aparece quem?
o Ego indo conversar com o Peter Quill, né, Diego? E nessa vida aí a gente teve o Peter Quill, uma vida normal. Ele tá trabalhando lá, limpando o chão daquele é não é sorveteria, uma lancheria, algo assim, né? E daí a gente tem o Kurt Russell ali fazendo o Ego. E ele foi chamado só pra fazer uma fala, né, Diego? Ah, e é o Kurt Russell mesmo que interpretou ali. Então eu Sim. acredito ainda que talvez ele apareça de novo, né? Ou pelo menos, minha teoria, né? Que a gente vai ter. Eu já falo sobre essa teoria, que a gente vai ter numa segunda temporada aí, que é a continuação dessa história. Mas, só abrindo parênteses, né? O ator que faz ali o Ego, o Kurt Russell, ele é o pai do ator que fez o Agente Americano, Diego. É o nepotismo da Marvel. É o Wyatt Russell que fez aí o John Walker, né? O nosso Capitão América aí que não deu muito certo e aí virou agente E americano tu acha, contratado aí pela Condessa. e tu acha que aquele fim ali era o fim da Terra mesmo? O Ego ia pegar ali o Peter Quill, que agora ele não tem tanto poder, né? Não ia conseguir se desvencilhar ali e ele ia dominar todos os planetas, né? Porque pra quem não lembra, lá em Guardiões 2, né, o Ego ele quer expandir a consciência dele para assimilar todo o universo, né? E daí ele precisava da prole, um cara com poder suficiente assim para isso. Ele engravidou muitas e muitas pessoas, pessoas não, pessoas, espécies, na Seres, verdade, né? né? Seres, Seres, espécies, isso, seres. né? Para E tentar encontrar só alguém que fosse compatível, que pudesse, né, também herdar um pouco do poder dele, para que ele pudesse se juntar com isso, essa prole dele que desse certo, para poder daí conseguir realmente expandir o poder dele, né? Isso que a e gente vê como a só, trama do é, Guardiões 2, né? e só o Peter que herdou esse poder aí. Então ele chega ali e até o Vigia fala, né? Pode ser que o fim da nossa história, mas vai ser uma história para um outro dia. Então eu acredito muito que a gente tenha continuação aí numa segunda temporada, Diego. De Pois é, pois como é. o desenrolar dessa história. Eu gostaria muito, né? De saber, daí foca nessa realidade, foca nessa mesma realidade, mas daí esquece o Star-Lord do T'Challa e foca na história do Ego com o Peter Quill. Aliás, o Peter Quill ali não foi dublado pelo Chris Pratt, também outro ator que não Uhum. veio dublar. Sim. E assim, ó, uma coisa que eu ia falar agora que eu me lembrei lá no início, aquela hora que eu ia falar, e daí eu me segurei porque, né, não era o momento dos spoilers ainda, né? Uma coisa que me pegou de surpresa, não sei se te pegou de surpresa também, Leandro, que foi o seguinte, eu ficava imaginando que nós veríamos o T'Challa como um guardião da galáxia, voando na Milano, junto com a Ah, Gamora, junto com a Nebula. E não, nada a ver, né? Praticamente não tivemos quase ninguém dos guardiões aparecendo, e quando apareceram, apareceram não sendo os guardiões. Quer dizer que não rolou a formação dos guardiões da galáxia. Na não verdade, a rolou. gente vê o Star-Lord como um líder, mas não como Quill, como líder dos Guardiões. É um líder dos Ravagers. E ele trabalha com os Ravagers e participa de roubos e assaltos, mas ele, na verdade, está muito mais envolvido com libertar povos e planetas, salvar planetas, né? Então, Ele é o nosso Robin Hood. exatamente, essa foi uma surpresa muito grande, né? Eu imaginava que Sim. nós veríamos lá Rocket, Groot, nem apareceram, né? Gamora não apareceu, só quem apareceu foi o Drax e a Nebula, né, dos Guardiões, e totalmente desconexos, né, em outros papéis, nem se falavam. Sim, sim. Então essa é a nossa análise aí do episódio 2 de Orif. Espetacular, assim, ó. Subiu o nível, não consigo imaginar como eles vão fazer para melhorar. Se manter esse nível, vai estar uma série perfeita, né? Nunca imaginei que ia gostar tanto de uma animação aí. Tu te importa, né? Tu conhece os personagens. A Marvel sabe o que fazer, né, Diego? Mas só que antes de terminar o nosso podcast aqui, eu queria falar. No podcast passado a gente falou que a gente teria um Tony Stark vilão. Muita gente não, né? Algumas pessoas vieram mandar mensagem perguntando como assim vilão? Como que o Tony Stark vai ser vilão? A gente não quis dizer que ele vai ser o cara do mal, né? Porque a gente falou que talvez ele fosse pra Wakanda pegar Vibrânio, mas talvez querer o Vibrânio de Wakanda para fazer alguma armadura. Que, tipo assim, eu acredito muito que o Tony Stark vai ser o responsável por criar o Ultron ali, né? Com o pensamento que tá criando o Ultron para proteger, que nem ele teve nos filmes, né? Para proteger a Terra. E vai sair do controle, né? Então ele vai Uhum. ser o vilão entre aspas, na verdade, né? Ele vai ser um vilão ali que vai acabar fazendo umas merdinhas e vai trazer mais desgraça novamente. Sim, sim, sim. É nesse sentido, não é o vilão, mas Né? ele Não é o cara do mal. não vai acabar tendo aquela transformação de personalidade que ele teve quando ele foi raptado, sequestrado, né, por aquele pessoal ali aparentemente muçulmano do Oriente Médio ali, daquela região que rapta ele.
ele fica entre a vida e a morte, ele tem lá aquela questão das fagulhas que vão, né, navegando no corpo dele, ele tem que usar o eletroímã para evitar que elas cheguem ao coração. Então, tudo aquilo proporcionou uma mudança de consciência nele, né? Ele trabalhava numa empresa, Stark Industries, que era focada em construir armas para vender, e aí que ele acaba tendo essa jogada assim, tipo, tanto é que ele volta para casa no Homem de Ferro 1 e ele diz assim, ó, não vou mais trabalhar na empresa, a empresa não vai mais vender arma, né, dá aquele rompimento com o sócio dele lá, e aí que até se torna o vilão do primeiro filme. Então, essa transformação do Tony Stark é que não acontece, não vai acontecer nessa realidade. Então, se não vai acontecer essa transformação, ele vai continuar com o pensamento dele, que é o pensamento ambicioso, de continuar vendendo armas, de continuar querendo lucrar com armas, porque ele não vê problema nisso. E aí, nesse sentido que a gente disse, então, que ele não se tornaria uma pessoa boa, né, um herói. Sim. É isso então, Diego. Próximo episódio vai ser focado no Loki, a gente vai ter alguns Vingadores aí. Parecem uns frames rápidos nos trailers que parece que nessa realidade talvez a gente vai ter um Homem de Ferro sendo morto pela Viúva Negra, né? Que parece muito rápido, assim. É o que dá a entender, então então não deve ser nada disso, né? Por agora, para essa surpresa que a gente teve nesse episódio aí. Mas vamos ver, né? Vamos Sim. ver o que vai acontecer. Talvez a gente tenha o Hulk aparecendo. Tem um episódio que a gente vai ter o Homem-Formiga, Diego, mas é só a cabeça dele num dispositivo, assim. Não tem o corpo, é só a cabeça num dispositivo. Vai ser dublado pelo Paul Rudd. Né? Então, tô Olha muito aí. ansioso. Olha que loucura. Quero ver onde vai se encaixar. Será que é nos zumbis? Vamos ver. Bom, muita coisa vem por aí, então a galera da Marvel tá enlouquecida. Esse é o ano da Marvel. Sim, E sim. o Arif, semana que vem, nos traz mais episódios aí. Vocês continuem com a gente acompanhando nossas análises super aprofundadas, rastreando com as pesquisas, trazendo as referências, fazendo as análises profundas aí, até talvez tentando entender os nomes dos vigias, por que não? Mas, ô Diego, a gente tem É. bloco lançamento essa semana hoje? Opa, vamos chamar aí então, dessa vez aí eu que apresentei o bloco. Então vamos chamar os guris aí, sejam bem-vindos. Alisson e Léo, bloco lançamentos da semana. Muito bem, pessoal, esse foi o bloco lançamentos da semana. A gente teve um problema técnico aí no final ali, não conseguimos finalizar exatamente ali as mensagens, mas os guris conseguiram mandar pra gente ótimas dicas aí, vocês pegaram dicas aí pro Netflix, pro Prime Video, estavam falando ali um pouquinho também da HBO Max aí, com a chegada aí do Space Jam e mais algumas estreias. Então já tem umas boas dicas aí para vocês do lançamento da semana para essa sexta-feira, certo, galera? Valeu, um grande abraço Isso. novamente pros guris aí, o Alisson e o Léo do lançamento do dia. A gente pede desculpa aí por esse imprevisto, né? Mas acontece, né, Diego? Próxima semana que vem a gente tá de volta aí. E a gente tem alguma coisa ou podemos nos despedir já, Diego? Cara, eu não tenho mais nada daqui, cara. Eu já derramei toda a minha alegria em cima desse episódio 2 e agora o que fica só é realmente a ansiedade pelo terceiro episódio. Cara, então assim, muito obrigado a todo mundo que nos segue no Instagram, no @nerdversocast. A gente estreou semana passada nosso canal no YouTube, se inscrevam, procurem na bio ali do nosso Instagram, tem o link que envia direto para o YouTube, se inscrevam, curtam nossos vídeos, comentem, compartilhem, vamos fazer esse canal bombar aí. E vamos agradecer todo o carinho aí que todo mundo manda para nós, mensagens aí, e nos dão apoio e comentam nossas fotos. Obrigado a todo mundo, a gente não tem palavras aí para agradecer todos vocês. Até semana que vem aí no nosso episódio 3 de Warif. Isso aí, galera. Um grande abraço e até o episódio 3. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau.